ativa, você interage melhor com as pessoas e você acaba desenvolvendo a felicidade, é o que ele diz, né? Baseado na vivência que ele teve, nas experiências de vida. Você experimenta uma sensação de plenitude mais profunda. Ele diz que você também se sente mais saudável, mais feliz, e de fato, né, as pesquisas científicas comprovam isso. Produz mais ocitocina. E segundo, né? Primeiro seria o físico, né? Eu falei do emocional, mas vamos lá, o físico. Como se sente quando você exercita regularmente? Né? Quando você exercita, dorme bem, quando você se alimenta corretamente, o que acontece? O que você sente? Bom, geralmente quando a gente se alimenta, a gente se exercita, a gente se sente bem, a gente tem um bem-estar, a gente se sente mais feliz, a gente se sente mais leve, a gente se sente mais saudável, né? E a vida nossa flui mais, né? Isso é factível de ser percebido. Você tem melhor qualidade de vida. Então, quando você cuida do físico, você tem essas propriedades. Quando você cuida do emocional, você tem uma vida mais qualitativa e gera mais felicidade. Então, fazer exercício gera mais felicidade, cuidar do emocional gera mais felicidade. Terceiro ponto que ele traz é o intelectual. Ele traz a seguinte reflexão. O que acontece quando você dedica 15 minutos por dia para ler uma leitura, uma boa leitura, para fazer uma boa leitura? O que acontece? Geralmente você desenvolve uma inteligência superior, sua mente, sua consciência expande, você tem uma visão de vida muito mais profunda e mais ampliada, isso te traz mais bem-estar, isso te traz mais plenitude, isso te traz mais felicidade, quando você investe no seu intelectual. Seja através de uma leitura, para você ver, 15 minutos de leitura, mas imagina se você faz um curso, se você faz uma boa leitura, ou se você faz um treinamento, né? Se você participa de uma palestra. Então, todo tipo de possibilidade de desenvolver o intelecto faz com que você seja mais feliz. O quarto ponto é o espiritual, né? Ele fala assim, o que acontece espiritualmente, o que acontece quando você passa alguns momentos em silêncio, em contato com sua essência, em contato com seu Deus, a depender de sua religião, com sua espiritualidade ou com sua própria consciência. Então, as pessoas que têm esse tempo qualitativo consigo próprias, esse silêncio, chegar em casa, apagar as luzes, ou mesmo na penumbra, ou mesmo com pouca luz, você ficar você com você, em silêncio, respirando tranquilo, percebendo a respiração, percebendo as sensações, o que você está sentindo, o que você está pensando. Se você tem uma religião, fazer uma prece, pensar em Deus, pensar no Mestre Jesus. Se você não tem uma religião, se você é ateu, pensar na essência da sua vida, o sentido da sua vida. E esses pontos específicos, esse momento de silêncio, ele te traz mais plenitude, mais autoconhecimento, mais autopercepção. E você consegue se perceber melhor de uma forma mais abrangente. Isso traz mais plenitude, isso traz mais felicidade, você se sente bem, traz mais bem-estar. E um exercício que eu quero fazer para vocês é você ampliar esses 4 pontos, que é onde nós entramos aí mais profundamente no projeto 7 camadas. Então eu quero trazer mais 3 pilares aí para você trabalhar. Dentro dos 7 camadas, eu convido vocês a analisar esses 7 pilares: espiritual, emocional, intelectual, físico, profissional, financeiro e material. Eu quero que você pense nessas 7 camadas como um propósito de vida, fazendo parte do sentido da sua vida. Então eu quero que você pegue esse caderno que você tem agora de anotações, seu diário de bordo, seu diário de jornada de vida, e você vai anotar esses 7 pilares, essas 7 camadas. Espiritual. O que é para mim a vida espiritual? O que eu considero como espiritual? Pode pesquisar na internet também para te ajudar, você pode perguntar para outras pessoas, mas para você especificamente, o que é sua vida espiritual? Por exemplo, a Dana Zohar, que é uma pesquisadora de Oxford, professora de Oxford, formada em psicologia em Harvard, formada em física pela MIT, em filosofia também por Harvard, ela foi estudar sobre a inteligência e ela descobriu a terceira inteligência, que ela chamou de QS, que é
coeficiente espiritual, inteligência espiritual. Inteligência espiritual tem a ver com sentido de vida. Você pode pesquisar na internet aí, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, sobre o QS, sobre a inteligência espiritual. Então você pode aprofundar sobre a inteligência espiritual. Como que você pode trabalhar o seu espiritual através da inteligência espiritual. São 12 pilares. E um deles é autoconhecimento e você ter essa percepção ampliada de você e da própria vida. Então é interessante você analisar isso para você desenvolver como propósito de vida. Então torne todos essas 7 camadas, em um propósito de vida cada uma delas. Então espiritual, analise e faça as anotações, o que é para você e qual seria seu propósito de hoje para o resto da sua vida, para essa camada espiritual da sua vida. A mesma coisa você vai fazer no plano emocional. O que é para mim o emocional? O que é a inteligência emocional? O que é a minha vida emocional? Qual é o propósito que eu tenho para a minha vida com o meu emocional? O meu emocional envolve meu autoconhecimento, relacionamento intrapessoal, eu comigo mesmo e eu com as pessoas. Qual o propósito de vida que eu tenho em relação ao meu emocional, ao meu relacionamento comigo e com as pessoas? Depois nós temos aí o intelectual, falamos, né? Intelectual, emocional, espiritual, físico. Qual é o propósito de vida que eu tenho para com o meu físico? Meu físico é todo o corpo, inclusive o cérebro, né? Inclui tudo. Então pode ser o quê? Uma alimentação mais saudável, prática de atividade física, autocuidado, né? O autocuidado ele tem muito a ver com essa questão da saúde. Você se cuidar para que você tenha um bom funcionamento físico e mental. Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que elas estudam muito, se intelectualizam muito. Teve um caso estava conversando com um profissional de uma das empresas que eu estava dando treinamento, e ele me citou de um profissional que ele conheceu num outro país, não vou citar o nome, mas o que ele me disse? Que tinha um colega de profissão na mesma empresa, que ele desenvolveu muito intelectualmente, era um cara muito estudioso, era um nerd e um profissional exemplar. Mas também alcoholic, trabalhava sem uma moderação, em excesso. Inclusive até o chefe dele chamou a atenção para ele dar uma moderada, né? Não precisava exceder, né? Mas ele falou, não, só eu funciono desse jeito. E ele acabou extrapolando, tanto no estudo quanto no trabalho, e ele teve uma crise, um trauma psicológico, e ele acabou perdendo aquele potencial que ele tinha. E hoje ele parece uma criança, psicologicamente. Ele não tem mais aquele potencial intelectivo que ele tinha. É como se fosse uma criança meio bobinha que ele ficou. Então dá para você ver o nível que a gente pode chegar se a gente não desenvolver através do autoconhecimento. A gente pode extrapolar a fronteira temporária do nosso processo cognitivo e intelectual. Tudo tem que ter uma moderação. Né? Meu potencial intelectivo, vamos supor, agora eu estava aqui e vim para cá. Eu quero chegar nesse nível aqui. Se eu forçar demais, eu posso ir para trás. Então tem que ter essa sabedoria de, eu cheguei até aqui. Qual o próximo passo? Eu vou pensar aqui para o próximo ano, eu vou desenvolver isso aqui. Vou ler mais alguns livros, vou fazer metas saudáveis, eu dou conta de ler tantos livros, eu estou lendo X, eu estou lendo 3 livros, eu vou ler, vamos supor, eu estou lendo 10 livros no ano, eu vou ler 12 nesse ano agora. Fiz 7 cursos, eu vou fazer 8 ou 9 cursos nesse ano. Então você vai aumentar a régua um pouquinho, não muito, para não extrapolar seu potencial mental. Tem que ter esse cuidado no seu dia a dia. Então sempre é bom isso é como academia, você não pode chegar e dar um peso máximo para você desenvolver, você tem que ir gradativamente até chegar naquele nível que você deseja chegar. Senão você pode ter um transtorno mental e você desenvolver uma patologia e você ficar aquém do que você poderia desenvolver e perder sua saúde e sua qualidade de vida, como esse caso que eu citei. Então é importante ter esse cuidado. Então no campo físico, né, você tem que pensar nisso também. Se alimentar bem, se instruir na medida, não extrapolar os níveis do seu potencial. Então não adianta nada você estudar demais e não cuidar da saúde, por exemplo, a boa alimentação, atividade física, tudo isso é impreterível. É o caso dessa pessoa que eu contei, ele só se preocupava em estudar muito, em aprender mais, trabalhar muito, mas não cuidava, por exemplo, uma boa alimentação,
uma boa atividade física, momentos sociais. Então ele pecou nessas outras áreas e aí declinou. Isso pode acontecer com qualquer um de nós e tem acontecido com muitas pessoas. E tem estudos que mostram que pessoas que chegam nesse nível de desenvolver intelectualmente demais e depois dão uma queda muito brusca, por exemplo, pessoas que se aposentam e depois não continuam estimulando a mente, elas desenvolvem com o tempo Alzheimer e Parkinson, doenças neurodegenerativas. Então, cuidado. O outro ponto é o profissional, além do físico, o profissional. Anota tudo isso aí, tá? Se for o caso, assiste de novo esse vídeo e anote. Profissional, você vai analisar assim, qual é a minha profissão? Eu estou na profissão adequada? Se eu não estou, eu posso mudar ainda, dá tempo. Eu estou na profissão, o que eu posso melhorar profissionalmente? Que tipo de profissional que eu quero ser e que tipo de profissionalismo ético eu quero entregar? Qual o valor que eu posso entregar para as pessoas, além do que eu já faço? Se você não tem uma profissão, você é estudante, está preparando aí para a faculdade, pensa nisso também. Ou uma pessoa que vai fazer um concurso público, pensa também nisso. Qual é o valor que eu quero entregar com o meu trabalho? Qual o trabalho no qual eu me satisfaço realmente? Que eu vou estar feliz comigo e vou estar gerando valor para as pessoas. Que eu vou estar cumprindo com minha vocação, que tem a ver com o que realmente é a minha essência. Analisa isso, anota esses detalhes. E logo em seguida o financeiro. Financeiro, o que eu quero para a minha vida financeira? Qual patamar que eu quero atingir? Eu, por exemplo, eu quero ter uma condição financeira boa para ficar tranquilo. Nem alto demais, também nem baixo. Mas um platô moderado para que eu possa fazer minhas coisas. Como um psicólogo muito conhecido aí nas redes sociais hoje, o Eslen Delenogari, eu até acompanho ele, e ele foi uma coisa que fez, hoje ele é milionário, mas uma coisa que fez ele desenvolver muito foi justamente isso. Ele pensou na vida assim, eu quero ter uma vida simples, moderada, nem aqui, nem aqui, moderado. E ele alcançou isso. Hoje ele tem um faturamento muito alto, se tornou milionário, mas ele tem hoje uma condição, por exemplo, um bom apartamento, no nível financeiro aqui, mantém todas as necessidades dele tranquilas, e o patamar de ganho dele está muito alto, mas ele não perde essa moderação para poder não afetar a saúde dele, como várias pessoas que ele atende, que eu já atendi também, que às vezes a pessoa é milionária, a pessoa tem uma vida financeira muito alta, mas acaba gastando demais e se tornando infeliz porque não trabalha esse processo de moderação na vida. E por último, o material. O material também está ligado aí ao financeiro, Que tipo de casa que você quer ter, que tipo de carro você quer ter, ou se você quer ter carro ou não. O Wesley, por exemplo, ele não tem carro, para ele não tem necessidade. Ele precisa ir no lugar, ele vai de Uber, Ele pega um transporte, não precisa ter um carro ali para ele poder utilizar. Dependendo da sua situação, você mora perto do trabalho, não tem necessidade. Por exemplo, eu moro perto da minha faculdade, eu vou andando. É 2 quadras. Para que eu vou de carro ou de moto? Vou andando. Não tem necessidade de gastar combustível nem gastar veículo. Para outros lugares mais longe eu vou de carro. Então é questão de moderação também nesse âmbito, porque tem pessoas que às vezes ganham muito alto e quer ter um padrão de vida ali, uma casa muito ostentativa, ou veículos que possam ostentar mais, que é muito comum na sociedade brasileira, e a pessoa acaba adoecendo. Eu vi recentemente alguns leilões de automóveis e casas e motos. Gente, é impressionante o número de carros e motos. Muito bacana, assim, carros tops, vendidos assim a bagatelas por causa de pessoas que pensaram em comprar uma coisa que estava fora do seu padrão de qualidade de vida, de ganho, Então extrapolaram, não conseguiram pagar e os bancos recolheram seus veículos, Porque compraram através de financiamento. Não para atender uma necessidade, mas uma falsa necessidade que seria o status. Então a gente precisa pensar nisso para a gente não atropelar as fases da nossa vida e gerar vários problemas financeiros, e o financeiro pode repercutir no psicológico e vice-versa. Então a gente precisa ter esse cuidado. Foi uma coisa que eu aprendi com a filosofia de vida da Suécia. Eles têm uma filosofia chamada Lagon, que são 3 pilares: moderação, justo e adequado. Então assim, é adequado. Vamos supor, eu ganho 50 mil, tenho um carro que está acima do meu nível de ganho, que extrapola até a manutenção dele, e eu me matar de trabalhar para manter esse carro,
Não, seria justo, adequado para mim ter um carro dentro do padrão que eu produzo de dinheiro. Então, moderação, justo e adequado. Então, esse aqui é o adequado para mim, esse aqui é o justo para mim, esse aqui é o moderado para mim, esse aqui tá legal. Bom, essa é a mensagem, né, da nossa terceira aula sobre o paradoxo da felicidade. Então, você quer ser feliz? Faça essas reflexões, pega seu caderninho aí, pega esses 7 pilares, essas 7 camadas, desenvolve eles aí, depois nós vamos trabalhar mais sobre cada um deles. Então, espero que tenha feito sentido para você. Se você gostou dessa aula, né, se você acha que outras pessoas estão precisando dessa mensagem também, passe para outras pessoas, compartilhe, comenta aqui embaixo também, deixe seus comentários, suas observações, para que a gente possa ampliar esse conhecimento, né? Não tem conhecimento absoluto no mundo, está tudo em processo de desenvolvimento. O ser humano está começando a jornada humana. Segundo Freud e Jung, né, os pais da psicologia e os vários estudos que já foram desenvolvidos depois deles, nós nos conhecemos no máximo 5%, tem 95% de nós para ser explorado. E a vida humana está só começando, gente. A gente tem bilhões de anos pela frente para desenvolver como seres humanos. Então não tem conhecimento absoluto, tem muita coisa sendo desenvolvida e esse compartilhar faz com que as pessoas comentem, desenvolvam e a gente amplie esses conhecimentos e a gente possa descobrir mais coisas ainda. Né, Raja? Raja chegou aqui para participar também dos nossos estudos. Ela quer ser mais inteligente a cada dia, isso é muito bom. Bom, desejo para vocês aí também uma ótima semana, boas reflexões, bons estudos. E vamos juntos aí caminhar nessa jornada de autoconhecimento, desenvolvimento humano. E deixem aí seus comentários, né? Perguntas, dúvidas, curiosidades. E compartilhe com outras pessoas também. Quem não tiver inscrito no canal aqui, se inscreva para que você possa receber as aulas em dia e para que você possa ampliar seu cabedal de conhecimento também. Então, um forte abraço e até a nossa próxima aula.